Adicionar um convidado para estar a se ouvir. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá começando a chegar as pessoas, né? Vamos dar só um tempinho para que algumas pessoas a mais entrem, para ajudar a nós fazermos a oração, formar a egrégora, né? Para essas pessoas que estão entrando, para ajudar a mim, porque não é muito agradável a gente ficar olhando pra gente mesmo, né? Mas ao mesmo tempo é um aprendizado. É um aprendizado, é um grande aprendizado. Para mim é um grande aprendizado. Boa noite a todos que estão chegando. Kelly, Adriana, Olivia, Alex, Sandra, Alexandra, Adriana Viana, Penha, saudade, Penha. Quem é essa aqui? Tuane Freire. Boa noite, gente. Vamos fazer a nossa oração inicial. Feche os olhos. Vamos agradecer ao Mestre amado Jesus e à Mãe Maria, pedindo a permissão para que nós falemos sobre a nossa casa Quinta de Luz, sobre o gerenciamento da Quinta de Luz, que nos mostra as palavras certas, as palavras corretas, para que todos entendam e tire dúvidas de quem precisar tirar. Que nossos amigos espirituais nos oriente e nos proteja. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti me confiou e me confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, que assim seja, graças a Deus. Ao Mestre amado Jesus, pedimos sua permissão e o seu amparo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal. Livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória, graças a Deus. Com a permissão de todos os amigos, damos por iniciado a live dessa noite. Boa noite a todos! Gente, para quem não me conhece, sou Maria de Jesus, faço parte da dirigência do Núcleo Espírita Quinta de Luz. Somos 5 dirigentes, e dos 5 dirigentes, cada um tem a sua função, e a minha função é cuidar da parte administrativa da casa, né? Então, nós estamos vivendo no período da Semana da Caridade. Então, o nosso tema, a leitura do tema é Caridade na Prática, gerenciando uma casa espírita. Caridade na prática, gerenciando uma casa espírita, certo? Para a gente fazer um gerenciamento de uma casa espírita, nós temos nos basear, existem 2 tipos de leis. As leis de Deus e as leis dos homens, certo? Nós devemos prestar atenção a essas duas, devemos respeitar a essas 2 leis, a lei dos homens e a lei de Deus principalmente. Partindo desse princípio, toda casa espírita precisa e deve ter uma gestão administrativa e financeira. Por que isso? Porque deve ter. Porque é uma questão moral.
perante todos os integrantes que participam desta seara de trabalho. Certo? Esta casa de trabalho tem todos os moldes de uma empresa. Deve ter CNPJ, deve ser registrado em cartório, deve ter contador, deve prestar conta e deve ter mais e mais e mais determinados por lei, que é a lei dos homens, a surgir e a funcionar um centro espírita, certo? Normalmente tem muitas casas espíritas que não tem ainda não usa ainda esse processo, porque ainda são muito pequenas. E aí os espíritas não têm essa preocupação de ver esse outro lado da lei dos homens, entende? Mas o certo é este, tá? Tem também, quando se forma o estatuto de uma casa, existe pessoas que precisam fazer parte. E é registrado em cartório, e deve ser renovada, esse registro em cartório, deve ser renovada de 2 em 2 anos. Tem pessoas que tornam-se associados da casa espírita. Essa documentação precisa ser renovada de 2 em 2 anos. E isso é uma das coisas principais para poder deixar o CNPJ ativo. Porque se isso não existir, o CNPJ não fica ativo. E automaticamente o banco também não fica. Entende? Ok. Até aí tudo certo, né? Agora, o que é que significa gerenciar uma casa espírita? Significa planejar, significa organizar, significa executar todas as atividades para facilitar os andamentos do trabalho daquela casa. Certo? Escute também. Gerenciar, administrar, dirigir, logística significam a mesma coisa, só muda as palavras, mas tem o mesmo significado. Ok? Isso é a teoria. Agora, e na prática? O que é que significa administrar gerenciar um centro espírita na prática? Já vão fazer 18, já fizeram 18 anos da Quinta de Luz. Nestes 18 anos, nós, na prática, nós aprendemos... Aliás, deixa eu fazer só um complemento. Quando eu disse que tem centros pequenos ainda, que não tem a documentação, nós fomos assim. O Núcleo Espírita Quinta de Luz também iniciou assim. Nós iniciamos pequeno. E nós só fomos tirar o CNPJ depois de 4 anos de aberta a casa. Porque nossa casa foi crescendo muito. Então, tinha necessidade, perante a lei dos homens, de regularizar. Me entende? Ok. Voltando agora para, na prática, gerenciamento da casa. Como devemos realizar ele? Primeiro, elaborar o que precisamos e queremos fazer. Qual trabalho que vamos fazer ou estamos já fazendo? No nosso caso, a gente já estava fazendo há 4 anos, certo? É o primeiro item. Segundo, ver os recursos humanos que possuímos e os recursos humanos que precisamos. É importante isso. Os recursos humanos que possuímos e os recursos humanos que precisamos. Terceiro item. Ver os recursos financeiros que dispomos. Aí mora o nó. Mas depois eu lhe explico porque aí mora o nó. Quatro.
ver os prazos que possuímos para realizar os projetos. Porque tudo que você for fazer num centro espírita deve ser projetado para poder dar certo. Precisa ser organizado para poder dar certo. Porque senão a gente inicia e fica pelo meio do caminho. E não é isso não é certo, não é correto, né? Quinto item de como devemos gerenciar a casa espírita. Tomar decisões. A tomada de decisões tem momentos que é difícil, fica difícil para os dirigentes tomar certas posições, porque a gente lidar com outro ser humano igual a nós, que está também no caminho de crescimento. Repare como é difícil. Tomar certas decisões é muito difícil, mas devemos fazer, certo? Por isso que você está numa dirigência de um centro espírita, porque certamente você tem condição de fazê-lo. Sexto item de como devemos realizar o gerenciamento. Delegar as tarefas, as atividades e os trabalhos. Vou dar um exemplo. João Luiz é o dirigente MOR, certo? Ou a equipe dirigente da Quinta de Luz, que somos 5, toma uma decisão. O gerenciamento é quem vai transmitir às pessoas, delegando as tarefas. É assim. Às vezes o pessoal, não, mas foi Jesus que falou. Mas não fui eu que falei. Foi a dirigência que se reuniu, decidiu e a gente só está comunicando. Entende? Sétimo item. Acompanhar a execução das tarefas e dos trabalhos. Acompanhar a execução das tarefas e dos trabalhos. Eu chego na Quinta de Luz, normalmente, a casa abre a partir de umas 5 horas da tarde. Mas quando eu chego, abro a casa às 4 horas. E a gente vai acompanhando todo o desenrolar do que já foi organizado durante o dia, para fazer os trabalhos de noite, certo? Então, a gente precisa acompanhar essas tarefas, a gente precisa acompanhar esses trabalhos, porque a gente vai ver o resultado do que foi determinado pela espiritualidade e é a obrigação nossa de fazer. Aí tem uma pessoa que chega para mim e diz, mas ela gosta muito de mandar. Não sou eu não. Eu sou pau mandado. Quem determina são eles, nossos amigos espirituais. Quem determina é a dirigência espiritual da casa. Às vezes, o celular que fica mais ligado lá na Quinta de Luz é o meu, porque qualquer coisinha que João Luiz, o nosso dirigente MOR, mais uma vez, ele liga e diz, olha, é assim, 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 assim. Aí eu digo, certo, ok, vou naquela sala, ou vou junto àquela pessoa e digo para eles o que é que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser cumprido. Porque foi a espiritualidade pediu que João Luiz repassassem para nós. Entendem? Oitavo item. Cuidar, zelar pelo bem físico e mental dos participantes daquele trabalho. Esse daí é o cuidado humano que nós devemos prestar atenção. Porque nós somos humanos, tem dia que nós não estamos bem, né? Mas por nossa escolha,
nós estamos fazendo aquele trabalho e nós precisamos fazer aquele trabalho. Às vezes tem trabalhador, minha gente, que não está bem de forma nenhuma. Aí eles ligam, Jesus, eu não estou bem. Aí eu digo assim, calma. Eu entro em contato com João e João me orienta, porque a espiritualidade orienta ele para que ele me diga, entende? Eu digo porque é essa a minha função por enquanto que eu estou exercendo. E foi dado pela espiritualidade de luz. Nós só estamos cumprindo, entende? Ok, mas nós precisamos zelar pelo bem físico e mental dos participantes daquele trabalho. Lembre-se sempre bem, quando Jesus chegar, lá na Quinta de Luz, chegar para falar com algum de vocês, entendam isso. Eu sei que todos entendem. Uma coisa que eu respeito muito é o respeito que as pessoas têm por mim. Graças a Deus. Isso eu conquistei. Eu não me impus, eu conquistei. Como todos, eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi. Às vezes eu gosto, viu? Às vezes eu adoro. Vamos voltando. Como devemos realizar o gerenciamento? 9º item. Tornar o ambiente da casa espírita acolhedor e adequado aos trabalhos. Acolhedor, eu me coloco, eu vou, vixe, quase que não saía. Eu vou num centro espírita, outro. Se eu chego lá, eu não vejo um ambiente, eu vejo um ambiente que não me agrada, um ambiente que não é um pouco hostil. Eu não vou voltar mais não, se desculpa aí, eu não volto não. Eu gosto de acolhimento. Eu gosto de um ambiente limpo. Eu gosto dos trabalhos que as pessoas façam adequadamente, conforme determina a lei de Deus. Certo? 10º item. Prestar muita atenção à segurança do ambiente e do trabalho. Nós devemos prestar muita atenção a isso. A segurança, primeiro vamos partir do físico. A segurança do ambiente. A segurança do ambiente as paredes da casa, elas precisam estar limpas. O telhado da casa precisa estar em ordem, porque senão o telhado pode cair em cima da cabeça das pessoas. Certo? Isso teve eu vou fazer um parêntese aqui. Teve uma época que o telhado da Quinta de Luz não estava 100%. E a espiritualidade nos chamou a atenção. E foi quando eu meu Deus, eu ia ver se conseguia como é que diz? Prorrogar mais um tempinho, porque parava no dinheiro, porque é caro. Madeira é cara, a gente tem que botar madeira boa no telhado, né? Então, mas teve a hora que a gente não dava mais para esperar, a gente precisou, nós tiramos toda a madeiragem do telhado da Quinta de Luz. E foi quando eu fui ver, eu subi na escada, eu fui ver que o que estava segurando as telhas era os amigos espirituais, sinceramente. Porque não tinha mais nem. Não tinha ripa. Ripa é as madeirinhas que coloca no telhado. Viu? Quem não sabe. As telhas estavam segurando telha na telha. Aí foi quando eu baixei minha cabeça e me certifiquei de que eu tenho que confiar. Eu preciso confiar. Eu preciso eu preciso confiar
no que a espiritualidade está dizendo, porque eles sabem mais do que tudo. Nós apenas trabalhamos, só isso. O que faz? Nós trabalhamos com o corpo físico, porque o que fazem são eles em nós, através de nós. Os amigos espirituais é que trabalham através de nós. Então, nós temos que dar conta do serviço, não é isso? Acabou o parêntese. Nós temos que ver, eu já falei a área interna e a área externa da casa. A área interna é onde tem as salas de tratamento, onde tem as cirurgias que é feito na Quinta de Luz. E a área externa é a área que pega, onde as pessoas ficam aguardando para que são chamadas para depois passar para a área interna, que são as salas de tratamento, certo? Elas também o jardim deve estar limpo da casa. As cadeiras ou os bancos que as pessoas se sentam para espera precisam estar em dia também. Precisa aguentar o peso das pessoas. Tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. Sistema de som. Se a casa tiver, deve estar funcionando bom. Nós tivemos um sistema de som, só que não era um sistema novo. Então, como energeticamente a casa fica bem trabalhada energeticamente, então estava interferindo no sistema de som. Então, aquele som não estava funcionando mais. Então, nós paramos. Fomos chamar as pessoas, na voz mesmo, chegava perto e chamava as pessoas. Então, o serviço de som precisa estar funcionando bem e bom. Porque se não tiver bom, eles bloqueiam. Certo? Material de limpeza. Toda casa não precisa estar limpa? É o quê? É água, é sabão, água sanitária, bombril, vassoura. Isso tudo faz parte do gerenciamento de uma casa. Os banheiros devem estar em ordem e limpos. De meia em meia hora, nós vamos nos banheiros para ver. Precisa estar sempre em ordem. E as pessoas que vão também, se vocês forem em outros locais, ajudem. Se você vê que não está, chamem. Fulana, o banheiro não está limpo. Avisa. Porque é muita coisa para prestar atenção. Materiais de escritório para uso dos trabalhos. Papel, prancheta, lápis, sempre lápis. A espiritualidade da Quinta de Luz quer que nós trabalhamos sempre com lápis, porque o produto do lápis é um produto natural, é a madeira, entende? Até isso interfere também. A prancheta de folhagem de papel, né? Papel vem da onde? Da madeira. Esses itens, tem muitos outros que eu vou passar a noite toda aqui falando, e não dá, né? Tudo isso a gente precisa prestar atenção para não comprometer a vida física das pessoas que vão lá se tratar e dos trabalhadores que vão fazer o trabalho, certo? Agora, diante de tudo isso, para manter os trabalhos, nós precisamos do ambiente físico e não devemos cobrar nada, por tratamento nenhum. Tudo isso é feito, tudo isso é coisa física, né? Então, nós temos que manter a casa e não podemos cobrar nada. Não devemos e não podemos cobrar nada.
É autorizado a nós da Quinta de Luz, eu não sei se nos outros centros, vou falar pelo nosso, certo? Tá no canal aberto aqui, mas eu vou falar, isso é bem esclarecedor. Venda de água, a venda dos livros, o bazar e seminários. Esses 4 itens são autorizados para nós fazermos, certo? Fora isso, não se pode cobrar mais nada. Agora, as pessoas que participam como trabalhadores ou como pacientes deveriam prestar atenção ou mais atenção ao funcionamento das casas espíritas fisicamente. Eu, como sendo uma gerência administrativa, eu tô lembrando as pessoas, vocês que vão, nós que vamos a qualquer um outro centro, que se não for da Quinta de Luz, ou na própria Quinta de Luz, prestem atenção a ajudar a essas casas manterem-se abertas. Porque senão não consegue, porque não é cobrado nada. As doações podem ser feitas. Tem a parte financeira da casa que precisa ser. Tem aluguel da casa, tem conta de água, tem conta de luz, tem empregado. Um empregado, se você tiver fichado, é no mínimo 4 mil reais cada empregado por mês. Não sou só eu que estou dizendo isso, não. Eu tô falando aqui para vocês porque antes de vir falar, eu vi umas 4 vídeos de outras casas também. E é exatamente isso. A faixa é essa. Então, gente, prestemos atenção à ajuda, porque a ajuda é muito importante para manter aquele trabalho, certo? Eu me lembro uma vez, de vez em quando a espiritualidade fala, precisamos do vil metal para poder nos mantermos. Vil metal é o dinheiro, né? Felizmente, nós estamos no planeta Terra, fizemos a escolha de estarmos aqui, de nos comprometermos e precisamos ajudar a melhorar-se e melhorar os outros também. Agora, o vil metal, como a espiritualidade fala, nós aqui falamos dinheiro monetário. Qual a função do dinheiro dentro de um centro espírita? Dentro de um trabalho do espírita? A função do dinheiro é tornar possível o bem-estar e o bem-viver do indivíduo encarnado ou daquele trabalho que está sendo feito. É o bem-viver do indivíduo, o total de nós, né? Nós vivermos direitos, nós vivermos bem. Essa é a função do dinheiro. E a função do dinheiro no trabalho é as pessoas ajudarem aqui dali, sobreviver. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro, não é isso? Sim. Isso foi uma pergunta que eu fiz e eu mesma respondi. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro? Sim. Tem. E como tem? Tem pessoas que têm dificuldade de ver o outro lidar com o dinheiro? Sim. Assim de gente, de pessoas que desconfiam, que não confiam, achando que
as outras pessoas ajudam. É como se fosse uma onda. Fulana ajuda, ela pensa que fulana ajuda. Fulana pode e fulana ajuda. Eu não vou ajudar porque a outra não ajuda. Eu não vou ajudar porque a outra não... E aí vai a onda de pessoas que se esquecem de ajudar essas casas. Não é somente a Quinta de Luz. É todos os locais. É assim, porque nós somos seres humanos. Nós agimos dessa forma. Entende? E eu tô aqui dizendo a vocês que é hora de mudarmos. É hora de mudarmos, de entender. Primeiro, deixa eu fazer essa correção. É hora de nós entendermos, porque depois que entendemos, nós mudamos. Certo, gente? Preste atenção, pense um pouquinho no que eu tô falando, tá? Vou voltar pra cá, porque senão eu tô me perdendo. Lidar com o dinheiro nos objetiva a termos um equilíbrio moral. Está conectado com o progresso moral. Graças a Deus. Ok? O dinheiro por si só não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. O que faz mal é o mau uso que faz dele. Aí sim. Lembre-se, o dinheiro por si só não faz mal a ninguém. O que faz mal é o mau uso dele. Isso em qualquer situação. Não é somente numa casa espírita, não. Em qualquer situação das nossas vidas. E dentro da casa espírita aí é que tá danado. Desculpa o danado, mas é verdade. O dinheiro em si, se fizesse mal, Deus não daria condição de nós tê-los. Ele não daria. Não é verdade? Se o dinheiro fizesse mal, Deus não daria condição de tê-los. O dinheiro tem em si um magnetismo muito grande. O metal tem um magnetismo muito grande e lança uma imagem falsa do ser humano. O ser humano criou essa imagem falsa do poder. As pessoas pensam, ele tem dinheiro, ele tem poder. Isso é pura fantasia. É a fantasia do eu tenho, eu posso, eu faço. Não vai por esse caminho. Preste bem atenção. Se o dinheiro fizesse mal, Deus não daria condição de tê-los. Certo? Vou dizer outra coisa também. O dinheiro tem dupla carga energética. Quando se guarda e não usa para ajudar ou para fazer alguma coisa que esteja precisando, essa energia, ela é uma energia fria, é uma energia inerte, é uma energia parada. À medida que esse dinheiro flui em benefícios para com a própria pessoa, para com as pessoas que convivem com a gente, para a gente ajudar as pessoas de qualquer que seja de um centro espírita ou que seja de qualquer pessoa da família que queira ajudar a outra. Esse dinheiro que é feito, isso flui em benefícios, passa a ter um outro tipo de energia. A energia vibrante, a impulsionadora da melhora. Aí sim, volto àquilo que eu falei no início. Se o dinheiro fizesse mal, se o dinheiro fizesse mal, Deus não daria condição de tê-los. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam. Na Quinta de Luz, fazemos os trabalhos de cura espiritual.
acolhimento fraterno, desobsessão, atendimento às crianças, aos adolescentes, aos pais e principalmente os estudos mediúnicos. Porque é com os estudos mediúnicos que aprimoramos e aplicamos cada vez mais na prática. Sempre baseado no Evangelho de Kardec. Sempre baseado na caridade. Ok? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, por favor. Que eleição feia. Adoro água. Quem não gostar, aprenda a gostar. Faz bem à saúde. Sempre baseado na caridade. Agora, pergunto eu. O que é a caridade? Eu vi hoje no YouTube da Quinta de Luz falando sobre a caridade. Vejam lá, acesse lá para você ver. Tá lindo, muitos trabalhadores falando. Eu adorei. Aí pergunto eu, o que é a caridade? Para dizer a vocês, eu fui ver o significado da caridade segundo o dicionário. Então, segundo o dicionário, a caridade é um substantivo feminino e é um sentimento ou a ação de uma ajuda a alguém sem qualquer recompensa. Certo, gente? A caridade é um substantivo feminino e é um sentimento ou uma ação de ajuda a alguém sem qualquer recompensa. Isso segundo o dicionário. A caridade, segundo a Bíblia, caridade é um sentimento que pode ter dois sentidos. O sentido para si e o sentido para o outro. Tem sua origem no grego, agape. Descreve um amor sem lacunas, um amor incondicional. Segundo a Bíblia. Segundo o cristianismo, a caridade significa o amor ao próximo como a si mesmo. Quem tem o amor prova não somente com palavras, mas também com ações. Segundo o cristianismo. Segundo o espiritismo, o que é a caridade? Eu agora vou ler isso aqui. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, sedes perfeitos. Tem escrito logo em cima, os princípios da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até a amar aos seus inimigos ou aos inimigos. Caridade é ser um homem de bem, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Certo? Se você observar, nós estamos agora entrando no outro tema da nossa proposta. Acabamos o dinheiro, agora vamos falar sobre a caridade. A caridade questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Caridade faz isso. O que é que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Para eu fazer a verdadeira caridade, não precisa ninguém saber que eu estou fazendo, não. Algumas pessoas lá da Quinta de Luz fazem isso. É contado nos dedos.
E eu agradeço muito eu. As pessoas pedem até que eu não fale que eu não posso fazer isso, porque eu prometi. Então, se não fosse essas pessoas, nós estávamos... Não sei nem como a gente estava nessa pandemia, porque nós não estamos entendendo... A entrada do dinheiro que está tendo é muito pouco. As doações são muito poucas. Mas Deus fecha uma porta, né? Como diz assim, e abre 300 janelas. Graças a Deus. A caridade, ela pergunta se não violou essa lei. A consciência pergunta se você não violou essa lei da caridade. Se não fez mal a ninguém. Se fez todo o bem que você poderia fazer. Se você negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, você deixou pra lá. Não vou deixar, eu não quero me incomodar não, deixa pra lá. Isso é negligência de ser útil a alguém. Até um bom dia que você der, um sorriso que você dê. Quantas vezes eu me lembro, meu Deus, que as pessoas chegam para mim, Jesus, eu posso falar com você lá na Quinta de Luz. Eu queria agradecer aquele sorriso que você me deu a semana passada. Foi tão acolhedor que hoje eu quero te agradecer. Na época que a gente podia dar um abraço, e eu adoro abraçar. Ô, gente, eu dava um abraço tão gostoso. Era tão... não é massageando meu ego, não. Não, eu não preciso, graças a Deus. Mas é o carinho da pessoa para comigo. E eu não fiz nada, eu apenas sorri. Não é? A caridade também vê se ninguém tem queixas de você. Enfim, a caridade se fez ao outro tudo o que gostaria que fizessem. Todos esses itens fazem parte de um homem de bem. E o homem de bem que é a prática da caridade. Certo, gente? No Livro dos Espíritos, capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo. É o título Aí, no capítulo 11. Tem a pergunta 886. Vem uma pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Caridade é a benevolência. Benevolência é o quê? Bondade, é a boa vontade. É a benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amor ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência e não se permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus olhos, diminuindo a distância entre eles, porque ninguém é melhor que ninguém. Nós nos complementamos, nós nos melhoramos, certo? Para nos tornarmos um homem de bem. Isso no sentido figurado, homem e mulher, ok? Como tem mais mulher no mundo agora, então para nos tornarmos mulheres de bem. No Estatuto da Quinta de Luz, consta, não se esqueçam, no Estatuto da Quinta de Luz,
consta que somos uma organização, que a prática da caridade deve ser feita por todos os meios ao seu alcance, dentro dos princípios da doutrina espírita. A caridade é amor, a caridade é bondade, a caridade é verdade, a caridade é paciência, a caridade é compaixão, é beneficência, é solidariedade. Caridade é acolhimento. Só isso e tudo isso. Não é aí? Não é joia? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, a missão dos espíritas, vem dizendo: se entre os chamados para o espiritismo muitos desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Ui, que lição, Fabiana? Já vi. Tô vendo a hora aqui. Se entre os chamados para o espiritismo muitos são desviados, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Resposta: podes reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Esses serão destruídos. Presta atenção. Leiam capítulo 20, Missão dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Como reconhecer os que se acham no bom caminho do Espiritismo? Kardec diz, esclarece, que toda a moral de Jesus se resume na caridade, e a prática da caridade promove a evolução espiritual do ser. E é para este crescimento e aperfeiçoamento que todos nós estamos aqui no planeta Terra. Certo? E aí, Fabiana, tem algumas perguntas? Eu tenho duas perguntas aqui. Chegou anteriormente duas perguntas. Eu vou ler aqui. Agora tem que correr, porque senão não vai dar tempo. Pergunta 1. Qual a finalidade do centro espírita? No Livro dos Médiuns, a resposta é essa. No Livro dos Médiuns, capítulo 30, diz: a finalidade do centro espírita é o estudo e a prática dos preceitos espíritas dentro da caridade. Certo? Segunda pergunta. Qual a finalidade dos grupos espíritas? Qual a finalidade dos grupos espíritas? Toda casa espírita, a resposta, toda casa espírita tem seu objetivo. Cada casa tem seu objetivo. Mas o principal é tornarmos pessoas melhores. É a principal finalidade, tornarmos pessoas melhores. É a finalidade do centro espírita, na prática da caridade, do amor, ser um homem de bem. Pronto, agora chegou. Cadê? Tem uma outra aqui. Tem uma aqui, Márcio França mandou anteriormente. Você é um exemplo de doação e amor. E muito obrigada, Márcio. Mas me diz qual foi o seu maior desafio na gestão da casa. Chegou uma outra pergunta também, de Juliana Villacorta. Qual o maior desafio em administrar um espaço de trabalho espírita? Eu achei as duas perguntas parecidas. Então eu vou responder de uma vez só. Primeiro, eu vou agradecer novamente e muito obrigada, Márcio. Eu sei que é de coração.
E eu amo tu também, menino. Qual é o seu maior desafio na gestão da casa? E qual o maior desafio em administrar um espaço espírita? São 2. Para mim foram 2. Foram. Digo porque eu já consegui ajustar os 2. Primeiro, a gestão das pessoas. E segundo, a gestão do dinheiro, a parte financeira. A gente manter um centro espírita é muito difícil, principalmente porque nós não podemos cobrar nada. Quem cobrar, tá? Papai do céu me perdoe, não vou dizer que está errado, mas não é devido. Então foram essas duas dificuldades maiores que eu tive. A gestão das pessoas e a parte financeira. Deixa eu ver aqui. Chegou uma outra. Já foi orçado um sistema de som novo para ser instalado na QL. Nós estamos com o sistema lá na QL. Estamos com o sistema lá na QL. Já era para ter sido implantado, mas com a pandemia parou tudo. Mas nós estamos já com o sistema lá, graças a Deus. Ok? Tem uma outra pergunta. Tão bom receber pergunta. Durante esse período, vocês aceitam doações? Sim, pelo amor de Deus. Como proceder? É Firmina. Firmina! Você tá sempre botando perguntas. Que bom, bem-vinda nas lives da Quinta de Luz. Faça o seguinte. Peraí, o que é? Entre no site da Quinta de Luz, que lá vem dizendo como você pode nos ajudar, certo? Ou então pelo telefone também, que no Instagram tem, certo? No site da Quinta de Luz tem como você pode ajudar. E no Instagram tem um telefone que você pode ligar. Tá certo? Joia. Qualquer coisa também pode ligar pra mim, viu? É só procurar Sandra Sabe, Márcio Sabre. Hã? No Instagram tem meu número também, viu? Outra pergunta aqui. Quando voltar a funcionar, é possível ser colaboradora da casa em alguma coisa? Sim, mas quem determina não somos nós. Quem determina é a própria espiritualidade. O que é preciso para ser trabalhadora? Ajudar alguma coisa. Isso aqui tem dito no site da Quinta de Luz, tem explicando. Mas eu aproveito e eu digo a você que quem indica são pessoas, é a própria espiritualidade. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Se você faz tratamento na sala 3, ou na sala 2, na sala 1, são as 3 salas que podem indicar, tá? Por que só as 3 salas podem indicar? Porque nessas 3 salas trabalham trabalhadores espirituais mediunizados nos médios, que se disponibiliza para fazer esse trabalho. E só eles podem dizer, olha, ele chega para você e pergunta, você quer ajudar a casa? Quero. Então vá falar com fulana de tal, manda logo falar com Jesus. Jesus sou eu, viu, minha gente? Ou, aí tem uma sequência, você passa a ser, entra na listagem, nós já aguardamos umas 10 pessoas, mas juntaram umas 10 pessoas mais ou menos, e depois a gente chama essas pessoas para serem apoios na casa. Depois elas estudam e depois passa a ser trabalhador, se assim continuar. Porque ser trabalhador da Quinta de Luz, eu sempre digo, é colocar a Quinta de Luz dentro de você. Porque se você não colocar o que você quer fazer mesmo dentro de você, você nunca vai fazer bem feito. Desculpa dizer isso, mas é verdade. Certo? Então, se você quiser, fizer tratamento,
você pergunta a espiritualidade da sala que você faz tratamento. Se você não faz ainda, quando nós retornarmos dessa pandemia, você vai pela primeira vez na casa, conhece a casa que vai ser num dia de sexta-feira e a gente orienta melhor você, tá certo? Outra pergunta. O quê? Quem reside em outro estado pode ser colaborador? Pode sim. Colaborador. Não. Quem reside em outro estado pode ser colaborador. Cadê? Eu tô lendo aqui, um minutinho só. Quem reside em outro estado pode ser colaboradora da Quinta de Luz. Olha, fisicamente, não, que você vai residir no outro estado. Você não pode ser colaboradora fisicamente da casa. Você pode ser colaboradora de ajuda, aquilo que eu falei, no Viu Metal. Ou em doações que você queira fazer, de outras formas, entende? Para você, a não ser que você venha, toda semana você vem, um dia, 2 na Quinta de Luz, para Recife, para Pernambuco, e passa a ser trabalhadora da Quinta de Luz, certo? As cestas básicas, gente, nós distribuímos uma vez todo mês. Porque tem uma pergunta aqui, que tem uma trabalhadora que quer que eu lembre falando sobre as cestas básicas. Uma vez por mês, nós ajudamos a umas 100 famílias que não tem muita condição financeira de se manter, né? Então, quem puder ajudar, ajuda dessa forma. Aquela pessoa que me fez a pergunta, que mora no outro estado, se você quiser ajudar, seria uma ótima boa se fosse dessa forma, se você, entende? Aí o que é que a espiritualidade diz? A espiritualidade diz, pessoas que queiram ajudar a Quinta de Luz desta forma, só na parte financeira, a forma de nós agradecermos é nós tratarmos essas pessoas. Não é troca de trabalho, não, nem pagamento de nada. É apenas um carinho, do mesmo jeito que ela faz o carinho para nós, para as pessoas, nós fazemos o carinho para eles, dando o tratamento, certo? Minha ajudante aqui, tem um Vinícius aqui, é Fabiana Grego, e Olivia também, está dizendo que faltam 2 minutos, muito obrigada pela ajuda de todas as duas, são minhas 2 filhas, graças a Deus, trabalhadores da Quinta de Luz, graças a Deus, trabalhadores da Quinta de Luz. Agradeço, foi um para cada uma, um agradecimento, porque é muito importante para mim. A Quinta de Luz na minha vida, eu coloquei ela na minha vida, porque eu faço com todo o meu carinho, com todo o meu amor, certo? E eu tenho certeza que os dirigentes João Luiz, Alexandra, Alex, Márcio e eu, todos nós 5, formamos um quinteto que, graças a Deus, está mantendo aquela casa de amor e caridade junto com todos os outros trabalhadores. Todos os 146 trabalhadores que nós temos. Que cheguem mais. Que floresça mais o amor à Quinta de Luz. Viu? Que Deus abençoe a todos. Que a Mãe Maria continue a nos proteger. E agradeço muito a oportunidade de ter falado e de ter vocês escutando. Que assim seja sempre. Muito obrigada. Boa noite. Beijo.